Deus criou primeiro Adão e Eva, como surgiram as outras pessoas? Então vamos lá, diretamente na Bíblia, tá, gente? Tudo que a gente analisar aqui vai ser direto na Bíblia. Então, se você quiser pegar a sua Bíblia aí, tá? Você pega a sua Bíblia e analisa. A promessa aqui da nossa live é analisar de acordo com a palavra de Deus, que é o quê? Para mim, é a autoridade máxima nessas questões, tá? O livro de Gênesis é o livro que traz aí para gente os princípios, os começos, tudo que nós temos dúvida a respeito de nós e do mundo, está em Gênesis. E para aqueles que acreditam, é claro, né? Bom, então vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, a Gênesis começa falando do princípio da criação dos céus e da terra. E onde é que ele vai falar a respeito da criação do homem? Vamos lá. No versículo 26 fala assim, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. Até aí, Deus vai criar o homem e a mulher. No capítulo 3, vai falar da queda do homem, que o homem e a mulher pecaram. E aí eles são expulsos do jardim do Éden. E quando eles são expulsos do jardim do Éden, no capítulo 4 vai falar aí o seguinte: Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz Caim, disse: alcancei do favor do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. E aqui vai contar a história de Caim e Abel. Gente, a Bíblia, ela não é focada em falar em detalhes sobre a vida de ninguém, tá? Não é uma novelinha, né? Que ali, ou um reality show, não é isso. O objetivo de Gênesis, por exemplo, era trazer para o povo de Israel que estava saindo, tá? Que estava saindo do Egito como escravo, levar para ele uma identidade. O povo de Israel que estava saindo do Egito escravo, ele precisava saber exatamente quem ele era. Ele precisava de uma identidade, eles estavam há muitos anos no Egito. É claro que os pais contavam as histórias, a tradição oral era muito forte, né? Mas eles não tinham eles não tinham uma identidade de quem eles eram exatamente. Então, os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que é o Pentateuco escrito por Moisés, esses livros, em primeiro lugar, eles têm o objetivo de trazer tanto uma identidade, de trazer uma revelação de Deus, de mostrar para esse povo quem eles eram e para que eles estavam ali, para qual objetivo eles tinham sido escolhidos, tá? Então, esse povo de Israel, eles precisavam de conhecer a história deles, de saber quem era esse Deus que estava livrando eles do Egito. E aí, o livro de Gênesis não está preocupado em ficar contando minúcias de detalhes sobre a relação de Adão e Eva, sobre a família de Adão e Eva, mas o livro de Gênesis ele vem trazer aquilo que realmente importa para o propósito que Deus tem ao povo, para o povo, né? Para o seu povo, que agora vai se tornar uma nação ao sair do Egito e conquistar a terra prometida, tá? Então, o que vai acontecer? Só tem uma opção, gente. Se foi de outro jeito, Deus não quis dizer. Mas, de imediato, só tem opção. Os filhos, os irmãos, casaram-se entre si, com suas irmãs e com suas sobrinhas. Né? Porque, por exemplo, nós não sabemos, como mostra a novela, que entre
Caim e Abel, né, eles tiveram ali mais um monte de irmãs, na época em que Caim e Abel eram também jovens. Na Bíblia não fala, não relata isso. A Bíblia só vai relatar que Adão e Eva tiveram mais filhos e filhas só depois do nascimento de Sete. Mas eu posso dizer que não teve? Não, eu não posso dizer que não teve. Eu posso dizer que a Bíblia não relata isso, tá? Porque depois que Caim mata Abel, é que a Bíblia vai relatar o nascimento de Sete. Mas é possível que nesse período de Caim e Abel eles tenham tido vários filhos? Sim, é possível. Mas a Bíblia, ao que Deus queria passar, né, o que era realmente importante, não foi, né? Deus não quis, não necessitou, não precisou de que isso fosse escrito. De repente eles não tiveram, mas é bem possível que eles tenham tido, né, gente? Porque a ordem era crescei-vos e multiplicai-vos. Se Caim casa com uma das mulheres que estão ali, ou ele casou com a própria irmã, ou ele casou com uma sobrinha. De imediato, só fala de Abel e Caim. Não, só fala de Abel e Caim. Como ele teria casado se eles não tivessem tido outros filhos, outras filhas, no caso, né? Então, supõe-se, pelo texto bíblico, que sim, eles tiveram outras filhas nesse meio tempo. Mas só vai falar a respeito disso quando nós vemos no capítulo 5, que diz assim: Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, ele o fez à semelhança de Deus. Criou o homem e a mulher, e os abençoou e os chamou pelo nome de homem no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Ou seja, 130 anos ele tinha quando ele gera Sete. Vocês imaginem. Né? Vamos dizer, não sei, né? Nós não sabemos a idade, mas vamos dizer que eles tiveram aí Caim e Abel com 15, 16, 20 anos. Vocês acham que até 120 anos eles não teriam tido mais nenhum filho, nenhuma filha? É bem difícil de que isso não tenha acontecido, né, gente? Até porque não tinha muito o que fazer, né, gente? Então, e depois que gerou Sete, os dias de Adão foram 800 anos e gerou filhos e filhas. Então, quer dizer, a Bíblia fala de uma forma como se parecesse que só depois de 800 anos ele gerou filhos e filhas. Mas aqui a ênfase é o quê? É que depois de Sete ele ainda gerou filhos e filhas, tá? Mas o que faz com que a gente entenda que tinha filhas nesse meio tempo é que Caim se casou. E se Caim se casou, ele só pode ter se casado com uma irmã dele ou uma sobrinha dele, tá? Não tem outra opção, só se Deus tiver feito aí um outro casal além de Adão e Eva. E se ele fez, não fez questão de dizer isso na Bíblia. Então, nós vamos focar em quê? No que está na Bíblia. Na Bíblia foca em quê? Adão e Eva. E que a partir dele é que toda geração foi criada. Então, todos eles casaram-se entre si. E o que a gente pode trazer como comprovação disso é que depois ainda continuou-se tendo esse costume das pessoas se casarem. Muito depois é que isso começou a cessar, e em Êxodo existem ali leis dadas por Deus contra o incesto, tá? Mas nesse início de mundo aqui, não tinha outro jeito. Não tinha para onde correr, era todo mundo ali junto mesmo, e era ali mesmo que eles iam se reproduzir,